O que acontece? Se a gente pensar aqui na congruência módulo 64, né? A congruência módulo 64. Então, eu vou pegar 46, dividir por 64. Então, 46 por 64. Qual é o resto? 46, né? Quociente zero. Tá certo? Ou seja, 46 é congruente a 46 módulo 64. Tá ok? Então, pensando aí. Então, próximo número da sequência, eu vou pegar o 46, né? E vou multiplicar o 29 por 46 e somar 17. 1.351, módulo 64. Então, aí a gente tem que pegar né, 1.351, módulo 64. 1.351, módulo 64. Então, quantas vezes 64 dá um valor próximo de 1.351, né? A gente pode subir aqui, colocar duas vezes, né? 128, né? 128. Aí tem sobra 7 aqui, né? Restou 7, né? Então, o resto é 7. Então, 1.351 congruente a 7 módulo 64. Tá ok? E assim a gente consegue desenvolver, né, encontrar uma sequência de valores, né, que quando divididos por 64 resultam em números entre 0 e 1, que se bem elaborados, se vierem de um bom gerador, vão imitar bem a distribuição uniforme nesse intervalo, ok? Então, essa é a ideia geral do gerador concorrencial. E tem uma atividade aqui que eu coloquei para vocês, né, que inclusive eu deixei isso no relatório de atividades, aqui no AVA, tá certo? Então, se vocês olharem aqui no AVA, vocês vão ver que eu deixei aqui um exemplo de geradores congruenciais e a questão de análise das raízes primitivas. Então, esse primeiro programa, que é o exemplo dos geradores, né? Aqui eu vou pegar, por exemplo, uma sequência até que são 508 termos, né? E eu vou definir aqui o A igual a 3, né? E o M igual a 31. Esse é um gerador multiplicativo. E aqui embaixo é esse gerador que eu mostrei a vocês, que é o 29 mais 17, né? 29y menos 1 é 17. E aí eu estou colocando um módulo M, né? Um M, uma potência de 2, né? Menos 1. Isso aqui é um número primo, né? É um número primo. Então, se a gente comparar um gráfico com o outro, plotando aqui os gráficos, né, que eu coloquei aqui, são os termos de 1 a 99 e os de 2 contra o 200, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 até o 99 e o outro 2, 3, 4 até o 200. Então, são 200 termos aqui que eu estou comparando. E aí eu vou ter um gerador, uma visão, né? Uma visão de dependência, né? Entre os termos da sequência, que fica muito claro
que existe alguma coisa recorrente, né? Alguma coisa que depende, né? O NI está relacionado com o NI mais 1 de alguma forma, de forma que eu consigo encontrar um padrão nesse gráfico. Enquanto que o outro gerador, ele tem um formato gráfico, né, que quando você confronta o N contra o N, o NI contra o NI mais 1, ele tem um formato gráfico bem mais difícil de se revelar algum padrão, um padrão gráfico aqui nessa nuvem de pontos. E aí o que vai definir a qualidade, uma das coisas que a gente pode visualizar graficamente, é justamente por meio desses gráficos, né, de um termo contra o próximo, né? Certo? Isso tem que ser uma nuvem de pontos bastante homogênea, né, sem padrões visíveis, né, no gráfico, tá bom? Então essa é uma forma da gente identificar graficamente a qualidade de um gerador. E aí a questão do gerador ser congruencial ajuda muito, porque a gente consegue identificar quais escolhas a gente vai fazer nessas constantes para que a gente tenha boas escolhas. E aí o primeiro teorema, né, que foi mencionado lá nos fóruns, é quando você tem uma raiz primitiva módulo M, né? Então a raiz primitiva módulo M acontece quando o A, né, que é a constante multiplicativa, né, do gerador, ele é levado ao feed-m. O que é o feed-m? O feed-m são os números coprimos com m e abaixo de m, ou seja, inferiores a m. Quando m é primo, o feed-m é m-1. Então, o feed de 5 é 4, né? O feed de 7 é 6 e assim por diante. Então, o A elevado ao feed-m da congruente a 1 é um sinal, né? E se esse A for uma raiz primitiva módulo M, significa dizer que isso aqui é a primeira vez em que esse A elevado a uma potência, ele volta ao 1. Isso significa dizer, naquela equação que eu coloquei para vocês, nessa equação geral, significa dizer que nós voltamos, né, para o primeiro termo da sequência. Pela primeira vez, isso está acontecendo nessa potência de A, que é dada pelo feed-m no expoente, certo? Só que esse feed-m pode não ser o m, inclusive se o m é primo, ele é m-1. Então, nesse caso, o m, né, pode ser, né, o período desse gerador, mas no caso aqui, não necessariamente esse feed-m vai ser igual a m, né? Na verdade, se o m é primo, vai ser m-1. Então, se o m for primo, você já não consegue ter um período igual a m. E aí, esse segundo teorema descreve as situações, a situação, né, a condição necessária e suficiente para que o período do gerador congruencial linear seja igual a m. Então, a condição necessária e suficiente é dada pelo seguinte teorema. Eu coloquei até uma observaçãozinha aqui para vocês. Olha lá. O método congruencial linear apresenta um período máximo igual a m, se e somente se. Então, a condição necessária e suficiente. Você tem que ter o C e M coprimos entre si. O A congruente a 1 módulo P, para todo P, né, que seja um fator primo de M, né? Ou seja, na decomposição em fatores primos do número M, você tem que ter o A congruente a 1 módulo esses fatores, cada um desses fatores. E a terceira condição é que o A seja congruente a 1 módulo 4, se o M for múltiplo de 4. Ou seja, se o 4 tiver na decomposição lá, se eu conseguir dividir, se o M for divisível, né, por 4, eu também tenho que ter
o A congruente a 1 módulo 4, ou o A menos 1 múltiplo de 4, o A congruente a 1 módulo P, P fator primo de M, ou o A menos 1 múltiplo de P, certo? E o C e M coprimos. E aí, como exemplo, posso trazer aqui para vocês os seguintes casos. M igual a 10, A igual a 11, e aí o A congruente a 1. Quais são os fatores de M? 10, 2 vezes 5. Então, tem 2 e 5. Então, o 11 tem que ser congruente a 1 módulo 2 e 1 módulo 5. Então, 11 módulo 2 é 1, né? Tá ok? Porque 11 menos 1 é 10, que é um múltiplo de 2. 11 com módulo 5 é 1 também, né? Então, o A está sendo congruente a um módulo todos os fatores primos de 10, certo? Então, a gente pode pegar um C coprimo com M e resolve o problema. Então, qualquer C, seja coprimo com 10, já faria com que esse gerador tivesse período igual a 10. Outro exemplo é você tomar o M igual a 12 e o A igual a 13. 4 é um fator de 12. Né? Nesse caso aqui, 12, o 4 está aqui, né, na decomposição do 12. Então, a gente tem que ter o A congruente a 1 módulo 2, que é um fator primo de 12, módulo 3, que é um fator primo de 12. Né? 12 se decompõe em fatores primos 2 e 3, potências de 2 e 3, um produto disso. Mas também o 4 aparece na composição do 12. Então, preciso que o A seja congruente a 1 módulo 4. Então, fazendo com que, né, esse A igual a 13, a gente obtenha aí essa combinação aí desses valores, o período máximo. Basta escolher um C coprimo com M. Nesse caso aqui, o C igual a 5 resolve o problema. Então, nesses casos, o período do gerador é igual ao M. Certo? E aí, como se pode perceber, o período do gerador congruencial ele depende, né, dessas constantes, né, e algumas vezes da semente. Né? Importante lembrar que a semente também ela define, pode influenciar no período do gerador. E aí eu coloquei alguns teoremas que envolvem o gerador multiplicativo, né? E o gerador, né, misto, né? Tá aqui o multiplicativo e o teorema do misto. Então, quais são as condições em que a gente consegue pegar geradores com períodos máximos e fazer com que esses períodos sejam números grandes, suficiente para que seja uma imitação assim, quase perfeito, né? Pseudo aleatório, né? Ou seja, parece, mas não é, tá certo? Mas é muito parecido, é tão parecido que computacionalmente falando, eles conseguem reproduzir as distribuições e aí a gente pode usar esses números gerados como entradas para estudos, né, que utilizam-se de modelagens, como, por exemplo, modelagem atuarial, variável de perda, e etc, etc. Então, é assim que se geram números de forma computacional e imitando essas distribuições de probabilidade que vão ser úteis nas análises estatísticas e probabilísticas. Tá certo? Então, estou fazendo aqui esse link. Então, tem esses teoremas que vocês já discutiram isso comigo lá nos fóruns. Eu comentei algumas coisas. É importante que vocês entendam esse conceito aqui de raiz primitiva. Eu deixei também um outro programinha aqui que analisa as raízes primitivas. Esse programinha também está aqui, né? E vocês podem rodar ele e observar que, né, a constante multiplicativa
Estou colocando aqui 2, 3, 4, ou seja, esse A, será que é quem desse grupo é uma raiz primitiva módulo 11? Né? Então, o M é 11, e aí eu vou fazer as potências, né, de 10, né, porque tem que ser o M menos 1, porque 11 é primo, o φ de 11 é 10, né, e aí os resíduos de potência módulo M vão ser justamente o resultado da congruência módulo M. E esse símbolo que vocês estão vendo aqui é o símbolo que o R utiliza para calcular a operação de congruência. Né? E aí eu zero aqui essas frações, vou pegar todas as potências de 1 a 9 de cada uma dessas constantes e vou observar, né, quais delas geram números múltiplos, né, abaixo do termo da quantidade de termos da sequência. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter, são 10 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 termos, que é de 1 a 9, né? Aliás, são 9 termos de 1 a 9, né? Que o A elevado a 10, vai até o 9. Então, observe que na primeira constante, né, o primeiro A, nenhum valor deu múltiplo, ou seja, até o nono ninguém deu múltiplo de 10, né? Múltiplo de 10. Já com 2, aliás, com 3 já aconteceu. Então, 3 não é raiz primitiva, módulo 11. O 2 é. O 4 não é, o 5 não é, o 6 é. O 7 é, né? O 8 é, o 9 e o 10 não são. Então, os números que são raízes primitivas módulo 11 são 2, 6, 7 e 8. Um truque para você encontrar uma outra raiz primitiva módulo 11 é pegar uma potência desse A, dessa raiz primitiva, de forma que esse expoente seja coprimo com M. Então, se a gente partir de um número que seja uma raiz primitiva módulo 11, né, a potência 1, né, já é o 2, que é uma raiz primitiva. A potência 2, né, o expoente tem que ser coprimo com o φ do 11, que é 10. Então, 2 com 10 não é raiz primitiva. Então, 2 ao quadrado não é raiz primitiva. O 3 com 10, aí dá uma raiz. Eu pego uma nova raiz primitiva, ou seja, 8 é uma raiz primitiva. E assim por diante. O 4 não é coprimo com 10. O 5 também não. O 6 também não. O 7 é com 10. Então, já encontrei uma nova raiz primitiva. O 9 com 10 também gera uma nova raiz primitiva. Então, uma forma de você sair de uma raiz primitiva e encontrar outras é pegando potências com expoentes coprimos com o φ, né, do M. Nesse caso aqui, se M é primo, que é o que a gente vai usar na maioria dos casos, para facilitar, aí você trabalha com o M-1, que é o φ do M. Tá certo? Então, passando rapidamente, tem os teoremas, né, os teoremas que envolvem a potência, né, escolher um M, uma potência de 2, né, e você consegue alcançar período máximo. Por exemplo, se você pegar um gerador congruencial multiplicativo, um M sendo uma potência de 2, eu vou considerar aqui o B, esse beta maior que 3, se ele for igual a 3, não teria problema, mas o período vai ser tão pequeno que ele se resume a 2, né? Se você pegar o 3 menos 2 vai dar 2 aqui, né? Vai dar 1, expoente, e aqui vai ser 2. Então, eu vou usar o maior que 3 aqui, ao invés de maior ou igual que 3. Então, basta você escolher, e aí é uma condição se somente se. O A congruente a mais 3, módulo 8, ou
o A congruente a menos 3 módulo 8 e o N0 como sendo um número ímpar. Tem um exemplo aqui desse tipo de gerador, é um gerador multiplicativo, né? Tá certo? Esse exemplo aqui, né, onde a gente tem uma potência de 2, tá certo? Uma potência de 2, o expoente é maior que 3, né? A semente é ímpar, né? O A é congruente a... Aí tem que olhar a congruência módulo módulo M, né? Aliás, módulo 8, desculpa. Então, a congruência módulo 8, se você pegar o 5, aí agora a gente vai olhar aqui. Se a gente pegar o 5, 5 módulo 8, né? Ou você pensa em 3, certo? Sobrou 3. Ou então você pega 5 e menos 3. 5 menos 3, 5 mais 3, né? É múltiplo de 8. Então, é congruente a 0 módulo 8, né? Então, se você pegar o 5 vai ser congruente a mais ou menos 3 módulo 8. Certo? Então, é uma dessas condições já resolve, né? E aí, você pode formar um gerador congruencial de período máximo. Nesse caso aqui, o período é a quarta parte desse M, né? O período é a quarta parte do M, esse M é 32, né? Se a gente pegar aqui a quarta parte do 32, né? Tá aqui, ó, 5 congruente a menos 3 módulo 8, ou 5 congruente a... Aliás, desculpa, pessoal, acabei trocando aqui uma coisa. Só um minutinho, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar que eu escrevi uma coisa... veja só. Vamos voltar aqui. O 5, módulo 8, ou a gente enxerga 5, tá certo? E 0. Ou então 5 congruente a 5, módulo 8. Ou então você faz usando o sinal de menos, o valor negativo. Então você vai, porque 5 menos 3 é um múltiplo de 8. É um 8K, por exemplo. Tá certo? Então, o menos 3, o 5 é congruente a menos 3 módulo 8. Perdão aí, porque o 5 não é congruente a 3 módulo 8, tá certo? Então, 5 não é congruente a 3 módulo 8. Então, uma daquelas condições tem que ser verificada, né? Ou é congruente a 3 módulo 8, ou é congruente a menos 3 módulo 8, mas a semente tem que ser ímpar. Nesse caso aqui, o 5 é congruente a menos 3 módulo 8, né? Que é o que eu coloquei aqui para vocês. O 5 é congruente a menos 3 módulo 8, né? E o período máximo é a quarta parte do M, que é 32, sobre 4, né? É a quarta parte de 32. Então, 32 sobre 4, né? Que é o período do gerador, né? Aí, nesse caso, quantos termos, né? Para poder se repetir, né? Quantos termos, né? A gente tem que ter 32 sobre 4. Então, o período P igual a 8, que é o 32 sobre 4. Então, o período é 8 e é o período máximo. Mas veja que o período é a quarta parte do M. Né? Aí, o que se faz? O que se faz corriqueiramente se utilizar um M gigantesco, né? Como, por exemplo,
um M na ordem de 2 elevado a 31. Então, você vai pegar a quarta parte disso aqui, é um número grande também. Também pode ser 2 elevado a 31 menos 1, também é um número grande, e assim por diante. Então, pessoal, essa foi a ideia aqui que eu quis passar para vocês sobre este gerador congruencial, né? Esse gerador congruencial linear e as características principais, propriedades que vocês podem usar, né, desses teoremas para encontrar bons geradores por meio dessa equação congruencial linear.